Ontem, para aqueles que estavam conosco lá no evento do Ministério dos Homens, foi um dia muito incrível. Quase 7 horas a 8 horas, porém um tempo de muita qualidade espiritual da parte de Deus. E logo que eu cheguei, assim, demorei um pouco para chegar, porque saí de lá mais ou menos 9h30, mas eu até brinquei com o pastor Nelson, eu não entendi. As estradas as estradas do Rio de Janeiro para São Paulo já sabem que eu estou vindo para Santo André desde 2017. Ninguém abriu alas. Eu entendi. Eu falei, peraí, não sei se vocês não entenderam, ainda estou saindo lá do Rio. Precisa ser um tipo de Moisés, está entendendo? De abrir assim, não, você está vindo aí. Não, ao invés disso, eles fecharam as estradas. Entendeu? E aí demorei um pouco mais, foram 10 horas, mas tudo debaixo das mãos poderosas do Senhor. Deus faz essas coisas também, né? Permite essas coisas nas nossas vidas. Logo que eu cheguei, conversei com o pastor Nelson sobre isso, que esse evento do Ministério dos Homens seria um novo tempo para a igreja, porque o Espírito Santo tinha dito isso. Mas Deus também falou sobre uma visitação profética. Uma pessoa que está ao seu lado, o Senhor quer visitar a sua vida profeticamente. Uma pessoa que está ao seu lado, isso é uma declaração de fé, amém? E ontem Deus falou muito com as nossas vidas, todos nós fomos positivamente afetados pelo poder de Deus. Oramos uns pelos outros, profetizamos uns pelos outros, e o maravilhoso foi o que Deus falou para todos nós, não apenas para aqueles que estavam participando, mas nós também que estávamos ministrando a palavra ali. E o maravilhoso foi que tudo aconteceu também em koinonia. Para aqueles que não sabem, essa palavra significa comunhão. Mas a palavra comunhão na Bíblia tem um sentido espiritual muito incrível. Eu já quero começar falando sobre isso. A Bíblia fala: quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão, porque ali desce o óleo que desce da barba de Arão, e sobre aquele lugar, sobre aquelas vidas, ele ordena a sua bênção. Então preste bastante atenção numa coisa: Deus, ele faz muito mais nas nossas vidas quando nós temos não apenas comunhão com Deus, mas comunhão com os irmãos. Eu sempre conto e digo que o meu maior crescimento espiritual não foi monte, não foi 1000 horas de Bíblia ou de oração. Eu orei, eu li a palavra de Deus, mas o maior crescimento espiritual na minha vida, sabe qual foi? Que mesmo não tendo culto, eu estava todos os dias com os irmãos da igreja. Eu não estava me escondendo do mundo, mas nós tínhamos tanta vida em abundância que ter 3 cultos na semana era muito pouco. Então a comunhão, ela tem uma ordem do céu, uma ordem divina para vir sobre as nossas vidas. No meu tempo, né, me converti em 1994, como eu falei, sabe a coisa mais importante que tinha na igreja? Sabe a coisa? Eram 2 momentos. Primeiro, o momento em que se apresentava os visitantes. Porque enquanto sabíamos que tinha alguém visitando a igreja, toda a igreja estava orando para que essa pessoa pudesse nascer de novo. E o segundo momento mais importante da igreja era quando o pastor fazia o apelo para que as pessoas crescem no Senhor e confessassem o Senhor. Por que eu estou contando isso para você? Porque Deus, nessa manhã, Ele quer falar algumas coisas para as nossas vidas que é muito importante. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos, amém? Evangelho de João, capítulo 3. Jesus, no versículo 3, Jesus falou assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual é o contexto desse momento aqui, meu irmão? Jesus, ele está pregando o evangelho. Jesus era um mestre, Jesus era um rabino. E outro rabino, que o nome era Nicodemos, veio se encontrar com Jesus, mas veio se encontrar de noite, para que ninguém pudesse ver. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, Nicodemos honra Jesus e respeita Jesus, e
olha, ninguém pode fazer esses sinais que estão acontecendo no ministério, Deus não estiver com você. Só que ao invés de Jesus agradecer, estava recebendo, Jesus chega para esse rabino também, esse sacerdote religioso, e diz: você precisa ter uma experiência sobrenatural em nascer de novo. Porque aquele que nasce do Espírito é Espírito. Em seguida ele fala sobre nascer da água e do Espírito. E todas essas coisas, para algumas pessoas é um mistério, não é isso? Alguns vão lembrar que existe o batismo nas águas. Outros vão até lembrar que, olha, você precisa aceitar Jesus. Mas a coisa mais importante que está inserido aqui, se as pessoas soubessem, se as maternidades soubessem, se as irmãs e mulheres grávidas soubessem, essa seria a base durante todos os anos de uma criança. Chega um momento na vida de uma criança que ela vai perguntar. A criança observa uma casa ou observa alguma coisa e pergunta assim: quem é Deus? Toda criança chega um momento e pergunta quem é Deus. E nós vamos tentando explicar da nossa maneira, não é isso? Às vezes de um sentido mais religioso, às vezes de um sentido mais cultural. Mas eu acho que o pior sentido que nós podemos às vezes falar é... Eu não sei se a sua família era assim, a minha era. Minha família parecia que era Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Paysandu ao mesmo tempo. E na minha casa, quando acontecia chuva e relâmpago, eles, cara, entraram numa loucura de falar: olha, papai do céu tá brigando, hein? E aí você ficava assim: meu irmão, o que que eu fiz? Sabe aquela coisa de: meu irmão, tá brigando por quê? O que que eu fiz? E rolava uma pressão muito grande de medo de Deus. Medo de Deus. Automaticamente, se você é ensinado a ter medo de Deus por uma situação da natureza, dos sentimentos, da vida, de um desvio, você não vai querer se aproximar de Deus, correto? É assim. Mas a palavra evangelho significa boas notícias. Primeira pessoa que está ao seu lado: você falou coisas boas hoje? Boas notícias, irmãos. Azere, mas a vida é tão difícil, é verdade, eu sei que a vida é difícil. Mas quando você é um representante do Evangelho e do Reino de Deus, você é uma pessoa que traz soluções. Soluções. Se você for olhar o Evangelho, Jesus ele nasce numa questão cultural desafiadora. Que foi feita uma lei e uma ordem através de Roma, que todo menino recém-nascido deveria ser encontrado e deveria ser morto. Assim como aconteceu com Moisés. E Moisés, ele foi uma tipologia de Cristo. É muito legal quando você começa a estudar e você começa a entender as tipologias, tá? Então, Moisés representou uma tipologia de Cristo do Antigo Testamento, porém, a lei, ela foi dada aos homens por causa do pecado, para que os homens não pecassem, para que os homens começassem a buscar uma promessa, entende? Então eles deveriam viver 613 leis. Só que essas leis, elas não resolviam o problema da humanidade, não resolviam o problema do povo de Deus. E qual era esse problema? A natureza pecaminosa. Ontem nós fizemos uma brincadeira lá no Dia dos Homens, e lá nesse lugar, nessa chácara, tem muitas galinhas, né, irmão? São com mais ou menos quantas galinhas, pastor Nelson, lá? Quase 200 galinhas. E fiz uma brincadeira, mas que era muito séria.
Você pode pegar e arrancar as penas das galinhas, todas, deixar a galinha sem pena. E aí você chega e fala, olha, eu sou um pastor e você precisa me dar lã. Galinha, me dá lã. Você pode esperar meses e não vai nascer lã em uma galinha, correto, irmão? Então assim também é a religião. A religião, ela vai te aproximar de coisas místicas, vai te aproximar quase de Deus, amém? Quase, sabe aquele quase? Quase de Deus, mas não é completo. Não é completo. Por que não é completo? Porque o Senhor deseja modificar o seu DNA espiritual. O seu DNA biológico não vai mudar, amém? Mas Deus deseja mudar o seu DNA espiritual, para que você se torne um filho de Deus. Existe um erro popular de linguagem que diz que todos nós somos filhos de Deus. Não. A palavra de Deus afirma. A Bíblia, preste atenção, irmãos. A Bíblia é um documento espiritual, amém? Então a Bíblia diz que Cristo nos torna filhos de Deus através do novo nascimento e dele mesmo. Então os rituais, as roupas, as datas, qualquer tipo de coisa religiosa não modifica o seu DNA espiritual. Como que tirar todas as penas das galinhas, correto? E deixar crescer de novo, não vai transformar uma galinha numa ovelha, irmãos. E muitas vezes nós estamos esperando o Senhor apenas acabar com os nossos problemas, não é isso? Chegamos na igreja cheios de problemas, chegamos na igreja com dívidas, chegamos na igreja com pecados, problemas espirituais com demônios e todo tipo de coisa. Mas na nossa cabeça é isso. Ele precisa tirar de mim todo o peso e todo o problema. E quando ele tirar todo o peso e todo o problema, eu vou ser feliz para sempre. Não está escrito na Bíblia a palavra felicidade, irmãos. Está escrito na Bíblia a palavra plenitude e eternidade. Alguns países são proibidos que pessoas venham pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E ainda assim, com toda essa perseguição e sofrimento e dor, até mesmo sofrimentos em tortura e morte, esses irmãos não querem largar Jesus. Não querem largar Jesus. Não querem largar as Escrituras. Você precisa entender nessa manhã que o maior milagre de Deus para a tua vida é quando você vem nascer de novo. Só que esse novo nascimento tem algo que precisa acontecer na sua vida e na minha vida, e que é algo muito importante. Hoje aconteceu aqui algumas crianças, certo? Algumas crianças estão aqui começando a se aproximar das coisas de Deus, ouvindo o Evangelho. Algumas já creem em Jesus, outras já se batizaram, correto? Só que essas pessoas, essas crianças, não serão crianças para sempre. A pessoa que está ao seu lado, você precisa amadurecer rápido. Você precisa amadurecer rápido. A coisa mais estranha de acontecer é quando você encontra um amigo, uma amiga, uma pessoa que você andou durante muito tempo na igreja, de repente 10, 15, 20 anos, eu não sei, e você reencontra essa pessoa, não é? Você reencontra essa pessoa. E ao invés de você encontrar transformações, maturidade, poder, unção, às vezes você pode encontrar a pessoa da mesma maneira que você conheceu há 20, 15 anos. Entende, irmãos? Jesus, ele veio, convocou os discípulos, andou com eles 3 anos, não foi isso? 3 anos, correto? Aconteceu um fenômeno muito extraordinário, que foi na ressurreição do Senhor, no episódio do caminho de Emaús. Jesus ressuscita, ele avisou muitas vezes que ele iria para a cruz, ele avisou muitas vezes que iria morrer, mas que existia um propósito na sua morte. Quando Jesus retorna, ressuscitado, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando ele encontra 2 discípulos, esses 2 discípulos estavam todos
cabisbaixos, mocorongos, mal-humorados. E Jesus simplesmente pergunta, o que aconteceu? Né? Pode parecer que eu sou muito falante, irmãos, mas eu gosto de ficar quieto, sabe? Às vezes eu pego o carro, né, de aplicativo, rapaz, e quando o motorista quer conversar e eu fico assim, ó, cara, quase que eu falo assim, brother, eu não quero falar, minha cabeça já não para de falar, então eu só quero ficar quieto, mano. Sério, pode não parecer, mas eu já muitas vezes tem momentos que eu gosto de ficar quieto, tipo, fica quieto, brother, eu só quero ficar quieto. E o principal, irmãos, eu não sou o Google, eu não sei conversar de todos os assuntos. Eu não sei, tem assuntos que tipo, brother, eu não consigo dialogar contigo porque eu não sei conversar disso. E Jesus começa a quebrar o gelo, correto? E aí, como é que está a gente e tal? E aí, a primeira coisa que sai dos lábios deles, você não sabe o que está acontecendo? Um homem foi crucificado, um justo de Deus, injusto. Só que assim, entende, irmãos? Eles estavam contando um evangelho negativo. Logo, um evangelho que não é verdadeiro. Fala a pessoa que está ao seu lado. Você precisa pregar um evangelho verdadeiro. Eles estavam contando notícias ruins, eles só estavam vendo a parte negativa do sacrifício, eles só estavam vendo, sabe, sempre o lado ruim. Ao invés deles falarem assim, nós vivemos com Jesus 3 anos e o Senhor curou e perdoou muitas pessoas, libertou muitas pessoas que estavam sendo oprimidas, não trouxeram boas notícias, só pegaram a parte negativa do sofrimento do Senhor. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer tudo. Enquanto o DNA do Senhor não for amadurecido em nossas vidas, o que vai transbordar na nossa vida são coisas negativas. Você vai pegar a palavra de Deus e ao invés de você pegar versículos que trazem cura, libertação, solução, direção, você sempre vai pegar versículos que sempre vai estar condenando as pessoas. E é nesse momento que Cristo, mesmo eles sendo negativos e não estando amadurecidos, porque os discípulos, mesmo em 3 anos com Jesus, eles não se tornaram maduros, e até mesmo Pedro, mesmo andando sobre o mar, ele não era convertido, porque Jesus afirmou que quando você se converter, você, serve e cuida dos seus irmãos. Jesus, ele continuou queimando os corações deles. Fala a pessoa que está ao seu lado, o evangelho tem sinais e poder. E esses sinais, eles são na nossa própria vida primeiro. Esses sinais vão nos transformar, vão nos fazer termos boas notícias, boas novas. Aqui está falando que todo aquele que é nascido biologicamente, naturalmente, vai continuar uma pessoa o quê? Natural. Por que pareça? Já parou para pensar que existem pessoas que estão na igreja há 10, 20 anos, até aceitaram Jesus, até se batizaram, mas em um momento parou? Sabe, a pessoa parou. Eu não digo que a pessoa não cresceu no ministério, eu estou falando, ela parou. Tudo que é externo, tudo que é do mundo está afetando ela. Ela vê uma notícia ruim na televisão, na internet, e ao invés dela falar assim, olha, eu sou do céu, eu sou de Cristo. Tem um meme muito legal lá no Rio, não sei se você conseguiu já ver. Aí chega um cara para um menino e fala assim, fala assim mesmo, e aí, cara, a seleção brasileira perdeu, você está triste? Aí o menino, eu não, eu sou Flamengo. Fala a pessoa que está ao seu lado, você é do céu. As notícias horríveis que estão acontecendo ao nosso redor não te abalam. Não te abalam.
Se o seu coração está na palavra, você vive um evangelho de soluções. Soluções. Muitas vezes as soluções que Cristo vai trazer para você, sabe o que Cristo vai falar para você? Se acalma. Se acalma. Eu tenho resposta. E quando ele diz se acalma, eu tenho resposta, ele tem a resposta no tempo dele. Amém, irmãos? Porque tem isso também. Nós não estamos vivendo um evangelho, um reino de Deus de fast food, né? Sabe aquela coisa, eu estou indo no shopping agora para solucionar um problema familiar. Ou até mesmo, estou indo na igreja porque, na verdade, eu quero que Deus faça a minha vontade. Só que o que Cristo está mandando você fazer é se submeta à cruz, se submeta ao reino e à palavra, pega a tua cruz, nega a si mesmo e segue Jesus. Muitos problemas das nossas vidas, eles são solucionados quando você aceita a natureza de Deus em você. Enquanto eu e você insistimos com uma natureza mundana, e preste atenção, a natureza mundana não significa que, eu não bebo mais, eu não fumo mais, então eu não tenho uma natureza mundana. Espera aí, você acha que a natureza mundana é só por causa dessas coisas? Você sabia que uma pessoa incrédula é uma pessoa carnal? A incredulidade é um pecado, meu irmão. Sabia disso? Quer ver outra questão mundana e desse mundo? A desobediência. Deus manda você fazer algo, tanto na Bíblia quanto em suas ações, e você simplesmente não obedece. Então a desobediência também é um ato natural. É como se você falasse para Deus assim: Deus, apesar da tua natureza estar em mim, apesar de eu ter nascido de novo, eu insisto em ser uma pessoa natural. Sabe qual é o problema? Quando um cristão, ele não quer ser 100% discípulo de Jesus e filho de Deus, vai chegar uma hora e você vai se esquecer de como é ser filho de Deus. Você vai se esquecer, meu irmão. E às vezes a gente usa desculpa dizendo: não, Zé, olha só, é porque eu trabalho secularmente, eu vivo com pessoas mundanas. Vocês estão lembrando que eu estou falando sobre DNA e não sobre uma roupa? Amém? Eu me lembro exatamente quando eu criei no Senhor e aceitei o Senhor. Foram duas experiências. A primeira experiência foi sozinho dentro de casa. Algumas pessoas já estavam pregando o evangelho para mim, mas até então eu não sentia vontade de receber Jesus. Estava dormindo e o rádio estava tocando uma música cristã de um ministro e profeta chamado Cláudio Claro, que é a canção Pão da Vida. E eu estava dormindo. Mas já viu quando você está dormindo, mas está ouvindo tudo ao seu redor? E eu já acordei às lágrimas e falando com o Senhor assim: Senhor, eu sei que eu tenho que te aceitar. Eu sei que eu tenho que confessar que você é o meu Senhor. Então foi a minha primeira experiência como eu já tinha pela fé crido no Senhor, no meu coração, e também estava falando com Cristo da minha necessidade, que eu já cria, mas a Bíblia fala sobre uma confissão pública. E essa confissão pública, ela precisa ser diante de alguém. Amém, irmãos? Tem a igreja, que é uma confissão mais pública ainda, mas tem a confissão diante de alguém, precisa ser testemunha. Amém, irmãos? Testemunha do que aconteceu. E eu me lembro que eu estava no culto na Igreja Batista, eu estava indo vários cultos, e sempre que o pastor perguntava, né? Existe alguém aqui que deseja aceitar Jesus? Irmão, já viu quando você já comeu muito? Essa semana eu comi muito aqui em Santo André. E a pessoa pergunta: você quer um pedaço de lasanha? E você: meu irmão, você já comeu tanto que você: não, pelo amor de Deus, eu não quero comer nada não, cara, só quero descansar, no máximo um café. E aí, sempre que acontecia
momento de aceitar o Senhor, irmãos, parecia que eu estava assim, sabe? O pastor falava sobre aceitar Jesus e eu, sabe aquela coisa de tipo, cara, estou precisando. Um domingo, o segundo domingo, no terceiro domingo, irmãos, eu estava na galeria. E quando o pastor fez o apelo para quem gostaria de nascer de novo, irmãos, eu ouvi nitidamente, assim, uma voz, nitidamente, assim, falando para mim: você precisa aceitar o Senhor. Só que, irmãos, não é só uma voz. Os meus sentidos humanos, eu não conseguia parar de chorar, não era emoção. A voz era tão poderosa que irmãos, eu estava chorando, eu não sabia, e ao mesmo tempo eu estava travado, irmãos, algo espiritual me prendia no banco. Eu estava travado, eu sabia que eu tinha que ir lá na frente, confessar publicamente, mas ao mesmo tempo um medo vinha sobre mim do que a minha família iria falar, o que os meus amigos iriam falar, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E eu fiz um pacto com o Senhor. Fala a pessoa que está ao seu lado: Deus aceita pactos. Deus aceita pactos. Ou votos, quando você faz um voto com Deus. E eu falei com o Senhor: domingo que vem eu vou lá na frente. E na semana, minha mãe cismou de falar que ia para a igreja comigo. E um amigo que estava afastado da igreja também falou: irmãos, eu não sei você, mas quando eu determino algo que eu preciso fazer e que eu sei que é de Deus, irmão, eu não vou deixar de fazer. Eu vou fazer. Irmãos, foi o culto mais rápido da minha vida. Começou o louvor e a adoração, quando eu vi, eu já estava lá na frente. Por que eu estou contando isso para você? Porque você já pensou se eu continuasse apenas com a experiência de nascer de novo, e sendo um novo convertido, um bebê espiritual, e eu não chegasse, no mínimo, nessa estatura espiritual que eu estou agora? Sabe o que iria acontecer na minha vida? Eu perderia grandes oportunidades de milagres em Deus. Eu perderia a oportunidade de Deus amadurecer a minha vida e o meu ministério e me levar para várias nações. Eu perderia a oportunidade de ser usado por Deus em várias áreas, na igreja, no ministério e na minha própria vida. Por que eu estou falando isso com você? Porque algumas pessoas que estão me ouvindo aqui, principalmente na internet, ainda não entendeu que você não precisa de mais uma religião. Você não precisa, e você nem deve se tornar evangélico, mas você precisa ter o DNA de Cristo dentro de você. E o DNA de Cristo é um fenômeno da fé, que quando você crê no seu coração, confessa com os seus lábios diante de alguém, ou numa igreja, ou numa reunião, sabe o que acontece? O Espírito do Senhor entra no seu coração, a natureza de Deus entra em você. Depois da natureza de Deus entrar em você, você ganha uma documentação. Mas não é qualquer documentação, não é documentação apenas que está te perdoando dos pecados, não. Você se torna um nobre. Ontem eu falei sobre essa diferença, sobre remissão e redenção. Remissão, irmãos, remissão é quando você pega o sacrifício, seja de uma ovelha ou de um pombo, olhando para o Antigo Testamento, e por causa do pecado, pega o sangue desse mesmo animal, joga sobre o altar, joga sobre o sacrifício, e esse sacrifício significa o teu pecado que você fez, queima ao Senhor. E o Senhor recebe como cheiro suave, só que isso é parcial, isso não é para sempre. Lembra, galinha não é ovelha, amém? A pessoa que é ao seu lado, galinha não é ovelha. Galinha não é ovelha, galinha bota no máximo ovo, irmãos. Sem piadas, por favor. E aí, isso é parcial, isso é religião. Isso é religião, isso é um ritual. Amanhã você vai fazer de novo. Amanhã o diabo vai te oprimir de novo, vai te acusar de novo. Amanhã as trevas vão te pesar de novo. Agora, quando você recebe o DNA do Filho de Deus,
O sacrifício dele na cruz do Calvário te arrancou de toda a dívida espiritual. Satanás não pode mais te acusar, porque agora, quando Satanás olha para você, ele não olha para você, ele olha para Cristo em você. E porque ele vê Cristo em você, ele quer deturpar esse Cristo, entendeu agora? Ele quer te transformar em um representante de Cristo com um DNA alterado. Isso é muito sério, irmãos. Uma vez que você diz que você tem Cristo, que você recebeu o Espírito de Deus, o seu DNA espiritual é semelhante ao de Cristo. Você faz as mesmas coisas que ele fez na cruz. Faz as mesmas coisas que ele fez na terra. Por que eu digo na cruz? Porque você não se coloca como mais especial ou como a única pessoa que está sofrendo na terra. E você entende, através da minha oração, Deus pode fazer milagres. Através da minha fé, Deus pode mudar destinos. Eu sempre conto essa parábola, eu gosto muito dessa parábola que eu vou contar aqui. Um homem chegou num banco para acertar suas dívidas. Foi o primeiro homem, está na fila. E quando ele foi falar com o gerente já falou, já vem você de novo, né, brother? Já vem você de novo. Cara, antes de você abrir a boca, que eu não quero ouvir nada dessa sua boca nojenta, paga a tua dívida. E aí o homem que estava ouvindo tudo aquilo do gerente fala, olha, eu estou sem trabalho, eu estou quase perdendo a minha casa, minha família não vai ter para onde ir, eu estou com problemas psicológicos, eu estou com ansiedade, e eu também estou começando a ouvir vozes, eu estou sentindo a presença de espíritos me atacando, e o gerente olhando com aquela cara dele assim, ó, tipo, brother, não está falando nada para mim. Você não está falando nada para mim. Paga a tua dívida. O que você tem que fazer é pagar a sua dívida, que eu já estou com nojo da tua cara. Só que tinha um outro homem olhando aquela situação toda. Ouvindo aquela situação toda. E aí o gerente falou, cara, de verdade, sai da minha frente. Sai da minha frente, que eu sei que você é incapaz de pagar a tua dívida. Quando você for capaz de pagar a tua dívida, nem vem aqui não. Liga e paga a tua dívida, seu nojento. E aí foi atender o próximo. Só que o próximo era um rabino judeu. E chegou lá. Quando o rabino mal chegou, próxima cadeira, o gerente, que isso, Emanuel? Venha, venha, o que você quer? Você quer um café? Você quer uma água? Você quer um biscoito? O que você quer? Eu vou trazer. Aí o rabino chegou, não, eu quero sentar. E o rabino olhando profundamente nos olhos do gerente, ele falou assim, quanto é a dívida daquele homem que saiu daqui? Ih, rabino, não se mete nisso aí não. Se mete naquele cara, aquele cara é uma derrota só. Ó, que tem mais jeito não. Agora ele está esperando só morrer, mas ele não sabe. Aí o rabino chegou e falou, não, eu quero saber quanto é a dívida dele. E aí o gerente, não, rabino, olha, não se mete nisso não. Aí o rabino falou, olha, se você não me disser quanto é a dívida, eu não vou me aliançar ao seu banco. Aí ele, tá bom, olha, se for pagar agora, aí o rabino falou, não, eu quero pagar tudo. Tudo isso, de uma vez só. Ele falou, olha, hoje, para você, é 50 mil. Aí o rabino olhou, 50 mil? Ele falou assim, e se eu pagar agora? Vou pagar, é agora, não é uma ideia, é agora. Agora, vamos fechar então em 40. O rabino chegou e falou, eu estou pagando a dívida dele, do filho dele, da mulher dele, do pai dele, dos avós, dos sobrinhos. E começou a falar, em cada geração ele estava pagando. O que eu quero dizer com essa parábola para você?
Porque aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, pela sua vida, é por todas as gerações e por toda a eternidade. Só que esse rabino falou: eu quero o recibo. Eu quero o recibo. Que todas essas pessoas foram perdoadas de todas as dívidas. Eu não sei quem você é do outro lado, na internet. De repente eu também não sei a tua história e o que você está vivendo agora. Mas eu quero terminar essa mensagem falando que já é hora de você saber que verdadeiramente você é herdeiro e tem uma herança em Jesus Cristo. A redenção tem a ver com alguém que foi escravo, ganhou uma documentação de liberdade, mas tem uma segunda documentação, que é você ser nobre. Quando você recebe o Senhor, crê no Senhor, você não se torna alguém perdoado, mas você se torna alguém com DNA de nobreza, mas da nobreza da natureza dele. Quando Cristo se torna carne, irmãos, apesar de ele nascer em Nazaré, porque autoridade não tem a ver com uma roupa ou uma documentação. A autoridade tem a ver com aquilo, aquele país, aquela bandeira, aquela cultura que você recebe. Ontem foi muito legal. Eu era um flamenguista sem manto, sem blusa. Mas o irmão veio com o manto. E depois começamos a conversar. E, cara, você foi do Rio, você mora onde no Rio? Morou onde no Rio? Pô, eu morei em tal lugar. Pô, eu conheço, eu morei em tal... E começamos a o quê? Trocar culturas. Ah, eu fui de tal lugar, minha família assim, pô, a minha tal. E o que é isso, irmãos? Olha a pessoa que está do teu lado aí, ó. Olha a pessoa que está do seu lado. Você precisa identificar o céu nessa pessoa. É muito engraçado. Quando eu volto daqui de São Paulo, eu volto com sotaques, né? É estranho. E aí tem amigos meus no Rio que falam assim, ó, fala direito, irmão. Só que eu não percebo que eu começo a falar com nariz e com S. Hein? Ele fala e aí tem os cariocas mais radicais, né? Fala direito, irmão. Presta bastante atenção. Existe um idioma da graça. Existe o idioma da nova aliança que nós, muitas vezes, não estamos falando com as pessoas. Nós olhamos uma situação e não identificamos que o céu está numa pessoa. E ainda que o céu não esteja numa pessoa, nós precisamos trazer o céu, amém? Fica de pé, por favor.